Boas, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da mitologia grega para desvendar a história de uma das divindades mais incompreendidas e fascinantes de todo o panteão, Hades, o soberano do submundo. Muita gente pensa nele como uma figura maligna, tipo o diabo grego, mas a verdade é bem mais complexa e interessante. Então, pegue a sua bebida preferida, senta aí confortavelmente, que a jornada vai começar. Para entender Hades, a gente precisa voltar para o comecinho de tudo. Ele era um dos filhos dos titãs Cronos e Rhea, e a infância dele, assim como a dos seus irmãos, não foi nada fácil. Cronos tinha um medo terrível de uma profecia que dizia que um de seus filhos o destronaria, assim como ele fez com o próprio pai, Urano. A solução que ele encontrou: engolir cada um dos seus filhos assim que eles nasciam. Sim, Bizarro, Hades, Poseidon, Hestia, Deméter e Hera, todos foram parar na barriga do pai. O único que escapou foi o caçula, Zeus, que foi salvo pela mãe e criado em segredo. Quando Zeus cresceu, ele resolveu libertar seus irmãos. Ele enganou Cronos, fazendo-o vomitar todos os filhos, já adultos e prontos para a batalha. E aí começou a famosa Titanomaquia, uma guerra que durou 10 anos entre os deuses olímpicos e os titãs. Hades lutou bravamente ao lado de seus irmãos. Durante a guerra, os Ciclopes, que também haviam sido aprisionados, forjaram armas poderosas para os três irmãos. Zeus ganhou o raio, Poseidon ganhou o tridente e Hades, bem, ele ganhou algo igualmente incrível: o Elmo da Escuridão, um capacete que o tornava invisível. Imagina o poder disso numa batalha! Com a vitória dos deuses, chegou a hora de dividir o universo. Eles tiraram a sorte. Zeus ficou com os céus e a terra, tornando-se o rei dos deuses. Poseidon ficou com os mares. E para Hades, sobrou o submundo, o reino dos mortos. E aqui começa a grande injustiça da sua história. Enquanto seus irmãos governavam de cima do Monte Olimpo, cheios de luz e festas, Hades foi destinado a um reino sombrio e melancólico. Ele não escolheu isso. Foi o destino que lhe coube. Ao contrário do que muitos pensam, o submundo não era o inferno cristão. Era simplesmente o lugar para onde todas as almas iam após a morte, fossem elas boas ou más. O reino de Hades era vasto e dividido em várias partes. Tinha o campo de Asfódelos para as almas comuns, os Campos Elíseos, uma espécie de paraíso para os heróis e os virtuosos, e o Tártaro, o poço mais profundo e sombrio reservado para os piores criminosos e inimigos dos deuses. Hades não era um torturador, ele era um administrador. Sua função era garantir que os mortos permanecessem mortos e que a ordem do universo fosse mantida. Ele era um governante justo, porém severo e inflexível. Hades raramente subia ao mundo dos vivos. Ele era um deus recluso, focado em seu trabalho. Ele não participava das intrigas e dos dramas do Olimpo. Era sério, sombrio, mas não era mau. Ele não roubava almas ou causava morte. Esse trabalho pertencia a Thanato, o deus da morte. Hades apenas recebia as almas que chegavam, transportadas pelo barqueiro Caronte através do rio Estige. E para guardar a entrada e garantir que ninguém saísse, ele tinha seu fiel companheiro, Cérbero, o cão de 3 cabeças. A história mais famosa envolvendo Hades, sem dúvida, o rapto de Perséfone. E essa é uma história cheia de nuances. Hades vivia uma vida solitária em seu reino. Um dia, ele viu Perséfone, a linda filha de Deméter, a deusa da agricultura, e se apaixonou perdidamente. Com a permissão de Zeus, que era pai dela também, Hades a raptou e a levou para o submundo para ser sua rainha. A gente precisa entender que na mitologia grega,
Esse tipo de rapto era uma forma comum de casamento entre os deuses. Deméter, desesperada com o desaparecimento da filha, ficou tão triste que abandonou suas funções. A terra se tornou estéril, nada mais crescia, e a humanidade começou a passar fome. Foi um caos. Vendo a situação, Zeus teve que intervir. Ele mandou Hermes, o mensageiro dos deuses, para negociar a volta de Perséfone. Hades concordou em Dixelae, mas antes de sua partida, ele, de forma astuta, ofereceu a ela algumas sementes de romã. Perséfone, sem saber da regra, comeu as sementes. E essa regra dizia que qualquer um que comesse algo no submundo estaria para sempre ligado a ele. Por causa disso, foi feito um acordo. Perséfone passaria uma parte do ano no submundo com Hades, como sua rainha, e a outra parte na superfície com sua mãe. E é assim que os gregos antigos explicavam as estações do ano. Quando Perséfone estava com Hades, Deméter ficava triste, e o inverno chegava. Quando ela voltava para a mãe, a alegria de Deméter fazia a primavera e o verão florescerem. Com o tempo, Perséfone não só se acostumou com seu papel, como se tornou uma rainha poderosa e respeitada do submundo, governando ao lado de Hades com a mesma autoridade. O relacionamento deles evoluiu de um rapto para uma parceria de poder. Diferente de seus irmãos Zeus e Poseidon, que tiveram inúmeros casos e filhos, Hades foi um marido surpreendentemente fiel. Existem pouquíssimos mitos sobre infidelidades dele. Ele amava Perséfone e a respeitava como sua igual. Ele era o deus dos mortos, sim, mas também era o deus da riqueza oculta da terra, como minérios e metais preciosos. Seu nome romano, Plutão, vem da palavra grega ploutos, que significa riqueza. Ele era um deus de imenso poder e importância, mas que operava nos bastidores. A imagem de Hades como um vilão foi muito popularizada depois, principalmente pela cultura romana, e mais tarde, pela cristã, que associaram o submundo ao inferno e seu governante a uma figura demoníaca. Mas para os gregos, ele era simplesmente uma força da natureza, uma parte inevitável do ciclo da vida e da morte. Era temido, claro, porque ninguém quer morrer, mas também era respeitado por sua autoridade e seu papel fundamental no equilíbrio do cosmos. Ele não era um monstro, mas sim um rei em seu próprio domínio, cumprindo seu dever com uma dignidade sombria. Então, da próxima vez que você ouvir falar de Hades, lembre-se que ele não é o vilão da história. Ele é um personagem complexo, um governante justo de um reino solitário, um marido fiel e uma peça essencial na engrenagem do universo mitológico grego. Um deus que merece ser compreendido, não apenas temido. E aí, gostaram de conhecer a verdadeira história de Hades? Qual outro deus ou mito você gostaria de ver aqui no canal? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler as sugestões de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like se você curtiu o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdo assim. Muito obrigado por assistir e a gente se vê na próxima!